Você não é a última bolacha do pacote. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você está muito longe disso. Bom, talvez você esteja se perguntando por que eu, esse cara barbudo, está falando isso para você, que você não é a última Coca-Cola do deserto, que você não é a última bolacha do pacote. Não só você, mas eu também tenho consciência de que eu não sou a última Coca-Cola do deserto, estou muito longe de ser a última bolacha do pacote, ou seja, eu não sou o detentor da verdade. A verdade é uma pessoa. A pessoa da verdade é Jesus Cristo. Ele é o detentor da verdade. Eu resolvi fazer esse vídeo para que você possa analisar e ter ferramentas para analisar também outros vídeos, outras pessoas que falam, porque afinal de contas hoje a sociedade, essa pós-modernidade, ela cria uma ideia de que tudo pode ser criticado, tudo pode ser falado, e sim, tudo pode ser criticado, tudo pode ser falado, mas existem consequências. E existem consequências daquilo que a gente fala, consequências da postura que a gente adota. E nesse vídeo eu pretendo passar algumas informações para vocês, principalmente para que você possa entender o que é a igreja. Igreja não é um CNPJ, igreja não é um galpão, igreja não são paredes pretas, igreja não tem nada a ver com isso. Igreja é eu e você. E quando eu, como pastor, ou como cidadão, ou como qualquer um que seja, ataco a igreja, eu não estou atacando o galpão, eu não estou atacando a parede preta, eu não estou atacando o CNPJ, eu estou atacando a noiva de Cristo, que sou eu e você. Igreja somos nós, igreja é composta por um organismo vivo. Igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. E é por isso que a gente tem que ter um filtro antes de falar da igreja. Antes de dizer que na igreja só tem corrupção. Sim, na igreja tem corrupção. Nós somos a composição da igreja é o ser humano. E o ser humano é falho. O pecado original trouxe a falha para o ser humano. Então, por isso que é necessário ter o filtro. Por isso que é necessário entender. Agora, se eu critico a igreja, mas faço uso da igreja, então a minha condição é pior ainda. Para ajudar vocês nessa pequena análise, eu quero ler alguns textos bíblicos. O primeiro deles está em Mateus 16, 15 e 19. E não tem problema nenhum, tá? Se você tem sua Bíblia no smartphone, no tablet, não tem problema. O importante, se é no papel, o importante é que ele seja gravado também no seu coração e na sua mente. Mas presta atenção, Mateus 16, versículo do 15 ao 19, diz assim: E vocês? Perguntou ele. Jesus perguntou: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. Porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. E eu vos digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Entenda, a igreja que hoje está sendo criticada pertence a Cristo. Quando Jesus diz essa frase, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra que ele está se referindo é ele próprio. Ele é a pedra fundamental. Toda a Bíblia, ela é cristocêntrica, ela aponta para Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, aponta para Cristo. Então ele está falando da pedra fundamental, que é ele, Cristo. E Pedro, então? Pedro é pedregulho. O próprio significado da palavra Pedro, do nome Pedro, significa pedrita, ou pedregulho, ou pedra pequena. E ele diz, e eu vou te entregar, Pedro, as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então você entende a importância de você fazer parte de um corpo, a importância de você estar em comunhão, apesar de... Presta atenção, eu não estou te incentivando a tolerar pastores adúlteros,
eu não estou te incentivando a tolerar pastores ladrões. Não, isso a Bíblia não tolera. A Bíblia ela é específica e clara que ela não tolera, não é só pastores, é membros mesmo. A Bíblia não tolera esse tipo de comportamento. A Bíblia diz, vinde como estás. Mas tem que haver uma mudança, não é permaneça como está. A proposta do Evangelho é para uma mudança de comportamento. Os próprios apóstolos sabem que quando Jesus os chamou, poucos deles eram letrados. O apóstolo Paulo mesmo diz isso. Poucos sabiam ler, poucos eram letrados, poucos tinham renome na sociedade. Ou seja, eles estavam a par da elite daquela sociedade. E Jesus os chamou. Tá? Então, ou seja, mas houve uma mudança no comportamento deles. Pedro foi mudado, Pedro foi moldado. Então, esse é o primeiro filtro. A igreja, ela sempre será de Cristo. A igreja não tem outro dono a não ser Cristo. Então, quando eu falo da igreja, eu estou falando da noiva de Cristo. E eu quero te perguntar, se alguém falar da sua noiva, se alguém falar da sua esposa, da sua mulher, se alguém falar, vamos colocar aí da sua mãe, nem noiva, a sua mãe, como que você reage? Como que Cristo não deve estar reagindo com a quantidade de gente falando da igreja dele, da noiva dele? Ele é dono da igreja. Outra coisa, muitos se pautam na ideia de que eles fazem muito, e eles até mostram o que fazem, né? Eu não sei o propósito disso. Deus queira que seja um propósito de difundir e incentivar que outros façam também. Mas se for para mostrar o que faz, a Bíblia condena também. A Bíblia diz assim, que aquilo que sua mão esquerda fizer, que a direita não saiba. Então, o próprio Cristo falou isso. Mas vamos para outro texto, né? 1 Coríntios 3, 6, 8. Olha o que diz. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios 3, 6 e 8. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. Aplica-se totalmente aos dias de hoje. A gente hoje vive praticamente uma disputa de ego dos mega pastores, quase que megalomaníacos, né? A gente vive uma disputa de ego e na grande maioria desses casos são pessoas que estão aqui na internet, porque essa internet é como eu te falei no início, ela é um terreno vazio que qualquer um chega e ocupa. E aqui tem muita besteira, tem muita coisa boa? Tem, mas tem muita bobagem também. Então, a gente não pode incorrer no risco achando que a gente é o dono da verdade e levantar a voz contra a igreja, porque a igreja, ela é a menina dos olhos de Deus, ela é a noiva de Jesus. Ela está sendo preparada para as bodas do Cordeiro. Então, não adianta você querer ser crente só aqui no YouTube, meu irmão. Não existe isso. Não existe você querer, porque eu não confio em pastores. Sim, você não confia em pastores, mas você deve confiar no pastor dos pastores, que é Jesus. Esse sim, porque se algum pastor, estando ligado à igreja, desviar sua conduta, eu tenho certeza absoluta que prestará conta com o Senhor. É com Jesus, o dono da igreja, que vai prestar conta. E não vinga não, tá? Não se preocupa não. Pastor adúltero, pastor pedófilo, pastor ladrão, não vinga. Eles não vingam. A casa cai. Mais cedo ou mais tarde, a casa cai para eles. E não precisa ser eu, o carrasco. Por quê? Porque nós vivemos no tempo da graça. Quer ver? Vou te mostrar na Bíblia exatamente o que diz a palavra de Deus sobre quem acha, quem pensa que é a última bolacha do pacote. Isso o apóstolo Paulo também falando aos romanos, tá? Capítulo 11. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou o seu povo, a qual de antemão conheceu. Ou não sabeis que as Escrituras diz sobre Elias? É esse o ponto. Talvez
Como ele clamou a Deus contra Israel. Elias clamou a Deus contra Israel. Olha só. Segundo afirma as Escrituras. Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os seus altares. E somente eu permaneci agora. Porém, procuram matar-me também. Olha o que Elias fez. Só tem eu. Só resta eu, bonzinho só sou eu, dono da verdade é só eu, teologia certa só tem eu, olha, é só eu, culto bom é o meu, a minha igreja é a corretinha, é a certinha, a igreja dos hereges é que é a boa. Foi o que Elias fez, foi o que Elias disse. Foi o que Elias falou. Elias disse, eu sou, literalmente, que ele estava no deserto, né, quando disse isso, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Só eu, Senhor, não resta mais ninguém. Olha o que Deus responde para ele. Ó. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina? Paulo falando, o que a resposta divina disse a ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, em nossos dias, igualmente, um remanescente separado pela eleição da graça. Portanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Meu irmão, isso é muito sério. A gente vive um evangelho de ataque. E Jesus disse que o reino dividido não subsistiria. A gente vive um evangelho em que as pessoas dizem, eu não vou mais na igreja. Eu prefiro ser crente no YouTube. Eu prefiro ver o pastor a pregação. Por que isso? Porque você seleciona. Você marca ali o que você quer ouvir, aí você põe lá mensagem de esperança, aí aparece um monte, mensagem de amor, aparece um monte, mensagem de flor, aparece um monte, mensagem de riso, sorrindo, aparece um monte fazendo graça na internet, engraçado, beleza, legal, não tem problema nenhum, né? Cada um no seu estilo, cada um na sua pegada, mas quando é que você vai receber confronto? Quando é que você vai ser confrontado sobre as suas atitudes? Porque o evangelho é um evangelho de confronto. O evangelho ele só é evangelho porque ele traz confronto para você. Pedro foi confrontado por Jesus. Não só Pedro, mas todos os outros discípulos. Felipe, Judas, todos os outros discípulos. André, todos foram confrontados por Jesus. O maior confronto de todos, João Batista. João Batista deveria ter sido o primeiro discípulo de Jesus, mas não quis largar o ministério. Não quis abandonar, não quis deixar de batizar. E ele batizava para descobrir o Cristo, ele mesmo diz, mas ele não quer. Quantos pastores a gente vê hoje encralacrados no ministério? Não larga o osso de jeito nenhum. E aí faz um monte de besteira por aí, anda nas igrejas, faz um monte de besteira, faz um monte de congresso. Quando a máscara dele cai, ele vai para a internet. Aí ele fica lá só na internet, denunciando, né? Dizendo que é o arauto da salvação do povo, que é o grande profeta dos últimos dias. Cuidado. Cuidado, porque isso pode ser nocivo à sua saúde espiritual. Pode te afastar do verdadeiro propósito, que é estar aos pés de Cristo. E aos pés de Cristo só se está estando em comunhão com a igreja dele, com a noiva dele. Porque no dia do arrebatamento, quem subirá é a noiva de Cristo. Não são as paredes pretas, não são os CNPJs, quem subirá não são as cadeiras, não são os grandes eventos, essa câmera que me filma, essa lapela, esse estúdio, nada disso subirá. Quem subirá é eu e você, Igreja de Cristo. Deus abençoe sua vida, eu te peço para compartilhar, curtir, enviar para quantas pessoas você quiser, isso traz relevância para que essa palavra chegue a outros lugares. Qual a intenção? Não tem intenção nenhuma de vender livro, não tem intenção nenhuma de vender congresso, absolutamente nada. Simples e puramente. Trazer para você que me segue, que é meu seguidor, informação sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus e um pouco da minha visão, daquilo que eu vejo sobre a atual sociedade, a modernidade e a igreja inserida nesse contexto. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.